Saúde no ar. Informação na dose certa. Pois é, você está na sintonia do programa Saúde no Ar, hoje falando sobre cárie. Uma boa higiene bucal com cuidados diários podem também levar a você ter uma qualidade de vida muito melhor. A sua saúde também começa pela boca e boca mata, é o que a gente tem dito aqui. Tudo o que você precisa saber sobre cárie aqui no Saúde no Ar de hoje. Conversando com especialista. E para esse bate-papo, mais uma vez aqui com a gente, o cirurgião dentista Leonardo Trenchi. Vamos falar sobre cárie. Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, cárie, né? Ainda é uma doença que acomete muitos brasileiros. Primeiros vamos falar disso. A incidência. Somos um país de desdentados. Muitos brasileiros têm cárie. Muitos brasileiros têm cárie ainda, Patrícia. Não somos mais o país dos desdentados, sabe? Do início dos anos 2000 para cá, o governo realmente investiu bastante na questão de saúde bucal e nós tivemos uma melhora, sim, dessas condições. Mas ainda estamos muito aquém daquilo que nós imaginávamos, daquilo que nós precisamos em relação à saúde bucal da nossa população. Somos agora, sim, um país com baixo índice de cárie, mas precisamos passar a ser um país cárie zero. Então, vamos lá. Brasil aí nessa luta, né? Também para que tenhamos uma saúde bucal mais adequada. Cárie, então, é doença. Vamos caracterizar, explicar o que é a cárie e como é que ela se apresenta. Cárie é uma doença, sim, Patrícia. As pessoas precisam entender isso. É uma doença infecto-contagiosa. É uma doença causada por infecções de bactéria dentro da cavidade oral, não é, sobre a estrutura dos dentes e que é transmitida de uma pessoa para outra. Então, hábitos como assoprar a papinha do neném, compartilhar coisas como escova de dente, talheres e tudo mais, isso gera uma transmissão de bactérias paciente para paciente, né, indivíduo a indivíduo, que nessas bactérias, com certeza, nós estamos carregando também as bactérias que causam a cárie. E aí nós estamos falando de bactérias como streptococcus, lactobacilos e tudo mais, principalmente os streptococcus, né, que são bactérias, a flora bucal, as bactérias que fazem parte da cavidade oral normalmente, né, a gente tem uma flora muito rica, né, em bactérias. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de mais de 700 tipos de bactérias dentro da boca, né? E isso faz com que realmente a cárie seja uma doença que é transmitida de indivíduo para indivíduo. Mas por quê? Exatamente pela questão dos alimentos que se processam ali, a falta de higiene. Causas, Léo, para a cárie aparecer. Cárie é uma doença multifatorial. É importante as pessoas entenderem isso também. A gente tem a predisposição dos indivíduos, a gente tem o tipo de dieta que esse indivíduo faz uso, não é? E o tipo de bactérias que essa cavidade oral ela vem a ter. Então, quando a gente fala em cárie, não dá para eu falar, olha, esse indivíduo tem cárie por causa de uma situação. Na verdade, não. Na verdade, nós estamos falando de uma doença multifatorial, onde indivíduos são mais propensos do que outros, sim. Dietas que o indivíduo faz uso diferencia ele para ter ou não uma quantidade maior de cárie, e não só a dieta ser rica em açúcar, mas também a forma como esse açúcar ele é apresentado, se em líquido, se questão pastosa, se balas pegajosas e por aí vai. Ou seja, açúcar é o grande vilão quando o assunto é cárie? Sim, açúcar, nesse caso, é o grande vilão, sim, porque ele que é o alimento dessas bactérias, que ao elas se alimentarem com o açúcar, elas produzem o ácido que vai fazer a degeneração daquela estrutura dentária, causando aquelas cavidades, né, os buracos que o pessoal chama. Mas o problema é que muita coisa tem açúcar, o açúcar mesmo processado, tem açúcar nos doces, nas frutas também. E aí, o que fazer? Exato. Na verdade, o principal açúcar que nós estamos falando aqui é aquele açúcar refinado, aquele açúcar que nós utilizamos, aquele açúcar derivado da cana de açúcar, né? Vamos pegar e colocar assim. O açúcar das frutas, ele não é o açúcar, que é a frutose, né, que seria, ele não é o açúcar principal, o açúcar que chama mais atenção das nossas bactérias aí na cavidade oral. Ele não é o alimento preferido delas.
tá? Mas o açúcar, assim, é o principal vilão, e praticamente todos os alimentos que nós ingerimos, né, eles ou têm açúcar, né, em quantidades baixas, ou se transformam em açúcar, como o amido do pão, das raízes e tudo mais, né? E essa transformação desses alimentos em açúcar começa na boca, né? Começa através da ação da saliva sobre esses alimentos. Mas a gente precisa entender que a saliva, a boca, ela está preparada para receber uma carga de açúcar, sim. Não é? A saliva, quando a gente faz o uso de alimentos, a saliva, ela lava a boca, vamos colocar assim. Ela tem uma característica tampão que pega esse pH da boca, que fica ácido assim que a gente se alimenta, e traz ele para uma situação novamente de neutralidade. Tá? Então a saliva tem essa especificidade e essa capacidade. Porém, quando as coisas saem do equilíbrio, é que a gente passa a falar em doença. E aí esse desequilíbrio pode ter como fator próprio hábito de higiene, produtos que se usa para limpeza, próprio alimento pode favorecer esse ambiente aí bucal? Sim, Patrícia, claro. Na verdade, a forma como esse açúcar ele é apresentado ao indivíduo, ela modifica totalmente como que nós vamos desenvolver ou não essa doença. Então, por exemplo, uma bala pegajosa, né, ela é muito mais danosa ao organismo, ela é muito mais favorável a desenvolver cárie do que uma bala dura, por exemplo. Indivíduo que pega uma barra de chocolate e vai comendo um pedacinho dessa barra, a cada meia horinha ele vai lá, pega uma barrinha de chocolate e coloca o famoso belisca do dia inteiro. O famoso belisca do dia inteiro, exatamente. Isso favorece muito mais o aparecimento de cárie do que, de repente, você pegar, comer logo a barra toda de uma vez e escovar seus dentes. Né? Cada vez que a gente ingere algum tipo de alimento, a tendência do pH da saliva é baixar, é ficar mais ácido. Com isso, a gente favorece a cárie. Então, se eu faço várias ingestões pequenas de alimento, principalmente de açúcar, durante o dia, eu favoreço que as bactérias consigam superar a possibilidade da saliva vir a neutralizar isso. Daqui a pouquinho vamos saber, então, como entrar nessa luta, né, e promover uma saúde bucal mais adequada. Então, o que vai aparecer? Os sintomas? Tem fase, a cárie começa logo com aquele aspecto dos dentes estragados ou não? Tem uma placa que se forma antes? Fala um pouco desse processo. Na verdade, Patrícia, a coisa acontece assim. Primeiro a gente vai formando a placa sobre os dentes, que nós chamamos de biofilme. Primeiro, depois disso a gente começa a ter a placa propriamente dita, né? E quando ela se calcifica, a gente vem para aquela formação de tártaros. Então, depois disso, o dente começa a ficar com aquele aspecto branco leitoso. Sim. Essa é a primeira fase da cárie, que nós já chamamos de uma desmineralização do dente, porém ainda sem cavidade, sem formar o buraco do dente. Essa fase de desmineralização do dente, ela é, em alguns casos, possível de ser remineralizado. Tá? Então, muitas vezes, ainda quando a gente está naquela fase inicial da cárie, o dentista tem condição de entrar com um processo de remineralização do dente e a gente evitar que ele vire uma cavidade. Então, aquela massinha ali sobre o dente, é o dente que está se deteriorando? Não, necessariamente. Aquela massinha que fica sobre o dente, aquela massinha, ela é o biofilme. Ela é a placa bacteriana que começa a se aderir, né, sobre a estrutura dental. Lembrando que é normal você ter o biofilme sobre os dentes. Tá? A gente precisa tê-lo ali, inclusive ele faz parte de todo o metabolismo bucal. Quando isso sai da normalidade é que nós começamos a entrar em questões de problemas. Vamos lá, depois que o problema aparece, aí os principais sintomas são esses, né, que você fala, e aí a cárie evolui como? Aí depois desse estado da mancha branca, né, de estado de desmineralização, a gente vem para um estado de cavitação, que é onde você começa a ter a destruição da estrutura do esmalte dos dentes. O esmalte é essa parte que a gente enxerga, essa parte brilhante dos dentes. Ela é a camada superficial dos dentes. Então a gente perde essa camada e logo depois disso a gente vai atingir a dentina, que é a parte já mais interna do dente, a parte que dói no dente, né? Aí é quando a gente já tem a cavidade e começa a ter aquela sensibilidade maior a calor, a doce, não é? E a gente já começa a ter como sinal a presença realmente de uma cavitação daquela estrutura dentária. Esse processo aí que você falou varia o tempo, né? Quanto tempo a gente realmente pode ter um comprometimento maior do dente com relação à cárie? Isso varia de indivíduo para indivíduo, tá? Tem indivíduos que a evolução é mais rápida, tem indivíduos que é mais lenta, tem indivíduos que a própria saliva consegue neutralizar aquela situação da mancha branca, segurando ela naquele estado de mancha branca. Tem indivíduos, por exemplo, que na hora que a gente atinge
a dentina, ao invés de você continuar progredindo a ponto de atingir a polpa, como o pessoal chama, né, o nervo do dente, onde a gente vai precisar daí partir para um trabalho de canal, um trabalho de endodontia, tem alguns indivíduos que a gente, na grande parte dos casos, o organismo ele lança a mão de uma defesa chamada de dentina terciária, que é uma dentina mais escurecida, uma dentina preta, que algumas pessoas reconhecem como um dente podre. Na verdade, aquela dentina preta é uma defesa do organismo, uma dentina mais dura, fazendo com que aquela infecção que está tomando conta do dente, aquela produção ácida que está tomando conta do dente, ela não atinja a polpa. Tá? Então, isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Ok, esse foi o primeiro bloco do programa, falando aí sobre a cárie, sobre as suas características, e atinge todo mundo, né? Bebezinho pode ter cárie, mesmo quem tem dente, as crianças com dente de leite pode ter cárie, Leonardo? Pode, Patrícia. Na verdade, a prevenção às doenças da cavidade oral, elas se iniciam ainda durante a gestação, né? Com a alimentação da mãe, com instrução para a mãe. A higiene oral começa na primeira mamada. Né? A criança terminou aquela mamada, a gente precisa limpar aquela boquinha, né? Aquela boquinha ainda não está preparada totalmente para todo tipo de bactéria que a boca ela vai vir a entrar em contato durante a vida. Então a gente precisa limpar a boquinha da criança, mesmo sem dente. Tá? A gente brinca, né, que a gente escova o dente ainda antes dos dentes nascerem. A gente precisa deixar o meio bucal adequado para que quando esses dentes venham, né, eles venham em um ambiente saudável. E aí vai limpar com o que antes? Mas às vezes ficam em dúvida. Tem algumas que utilizam o próprio leite materno, num algodãozinho, outras soro. Qual seria a indicação ideal para a higiene dos bebês? Isso é a pontinha da fralda limpinha, né, ou uma gaze. Com isso daí, a gente não precisa passar soro, não precisa nada. A gente vem limpando realmente com bastante cuidado, molhando na própria saliva da criança, a gente vem limpando toda aquela gengiva, limpando o céu da boca. No começo, a criança estranha um pouco isso. Tá? Mas depois, conforme isso passa a ser o comum do dia a dia da criança, passa a fazer falta para ela. Né? Então a gente precisa limpar essa gengivinha, limpar o assoalho da boca, limpar a língua da criança. Na língua a gente encontra mais de 72 tipos de bactérias diferentes. Né? É um ambiente, se a gente for pensar microbiologicamente falando em relação a bactérias, é um ambiente extremamente complexo. Como eu estava te dizendo, temos mais de 700 tipos de bactéria. Para você ter uma ideia, apenas uma dessas bactérias, que a gente chama de porfiromonas, ela produz mais de 220 tipos de proteína. Então imagina a complexidade que é esse ambiente. Né? Então a gente precisa o tempo todo estar fazendo com que o ambiente da saúde bucal esteja o mais saudável possível para quando esses dentes venham, a criança não venha a dificultar mais a possibilidade de instalação de cáries. Então, para todos os ouvintes que estão ligados no programa de hoje, que está falando sobre saúde bucal, existem os centros, as unidades de saúde, né? Cada programa Saúde da Família tem um dentista na equipe, precisa saber essa informação, e também os centros odontológicos, o CEL, eles atendem necessariamente a comunidade no que precisa? Na verdade, Patrícia, deveríamos ter, para cada equipe de saúde bucal, para cada equipe de saúde da família, deveríamos ter um dentista. Hoje, em Salvador, nós ainda não estamos com essa equiparação de 1 para 1. A gente vem lutando com a prefeitura, com todas as questões, para que a gente consiga realmente essa equiparação. Melhorou muito, não é? É inegável que esse último chamamento do concurso dos dentistas realmente melhorou essa condição, mas ainda não temos a condição ideal que nós desejamos. Com relação aos CELs, os CELs são centros de especialidades odontológicas. Eles não são feitos para atender a primeira demanda do paciente. O paciente precisa procurar dentro de uma unidade básica de saúde ou dentro de uma unidade de PSF. E aí ele é encaminhado para o CEL a depender de qual é a necessidade que ele tenha. Ok, o CEL, que é exatamente esse centro especializado em odontologia que tem no município de Salvador. Então é procurar a unidade mais próxima do seu bairro, da sua comunidade e pedir esse encaminhamento para que o atendimento seja feito. Dúvidas práticas aqui do nosso ouvinte, a Virgínia quer saber o que você indica, fio ou fita dental e a importância do fio dental também na higiene da boca. Virgínia, na verdade, o fio ou a fita dentária, elas vão acabar tendo a sua indicação a depender de como está esse contato entre os dentes, da posição dos dentes, não é? Isso quem vai poder te falar melhor é o seu dentista ao fazer a sua avaliação. Mas o que eu costumo dizer para meus pacientes é o seguinte: o que você se sentir melhor é o que melhor se adequa à sua estrutura. O que é importante é a gente usar ou um
ou outro para fazer essa higiene nessa região interdentária. Não é? Inclusive, às vezes, a gente pode fazer uso até do creme dental no próprio fio dental. Você passar o creme dental no fio dental e utilizar ele entre os seus dentes. É importante que a gente coloque que antes de escovar os dentes, eu use o fio dental. Muitas vezes a gente escova os dentes e usa o fio dental depois, né? Então eu faço a faxina da casa depois que eu limpo o que está embaixo do tapete. Então qual o correto para ficar certinho aí? Primeiro a gente usar o fio. Primeiro a gente usar o fio dental. Tira aqueles restos de alimento que estão entre os dentes. Depois a gente escova os dentes e faz a limpeza geral. E aí até para escovar também tem uma técnica específica, claro que pelo rádio fica complicado, mas precisa saber do especialista, do dentista, a orientação correta. Claro, Patrícia. Pela rádio fica um pouco mais difícil, mas dá pra gente poder passar algumas informações para os nossos ouvintes aí. Pra gente escovar o dente, o ideal é a gente estar usando uma escova macia, tá? As escovas duras, elas são indicadas para próteses. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que deixa eu usar uma escova dura que eu limpo melhor, não é a estrutura. Na verdade, a gente não está falando, a gente está falando de uma estrutura extremamente delicada, não é? Que é a gengiva, que são os nossos dentes, então a escova macia é a mais indicada. Um tamanho de cabeça que entre confortavelmente na boca do nosso ouvinte. Isso também é fundamental. Não adianta eu colocar uma cabeça de escova muito grande quando o paciente não tem uma abertura bucal grande. Não adianta colocar uma escova muito pequenininha que o paciente também não vai fazer a higienização como deve. Então, o tamanho de escova que se adeque à sua cavidade. Os movimentos são circulares, né? Principalmente massageando a gengiva. É muito importante que a gente limpe bem a estrutura dentária próxima à gengiva, porque é ali que a placa começa a se acumular. Né, limpando toda a estrutura por dentro, por fora, por cima e sem esquecer de limpar a língua. Como a gente colocou, a gente tem mais de 72 tipos de bactérias que povoam a língua dos nossos pacientes, algumas delas relacionadas ao mau hálito, né, e a gente precisa realmente lembrar sempre de limpar a língua. Né? Existem alguns limpadores de língua específicos para isso, quando a gente não tem acesso a eles, a gente escova a língua. Então, basicamente isso. E o uso de enxaguante bucal, algum outro tipo de produto, bicarbonato de sódio, tem gente que fala em vinagre, ou seja, o que realmente funciona, o que é válido, o que é mito, o que é verdade? Patrícia, a gente tem os enxaguantes bucais que também são importantes, fazem parte do processo de higiene bucal. Então a gente usa o fio dental, do fio dental a gente escova os dentes e termina enxaguando com os nossos enxaguantes bucal. O uso de bicarbonato de sódio vai trazer para dentro da cavidade oral um pH extremamente básico, né? Ao contrário do pH ácido, vai também atrapalhar um pouco a nossa flora bacteriana da boca. O uso do vinagre, ele é ácido acético, ele vai baixar demais. Na verdade, vinagre e bicarbonato de sódio, a gente não faz uso. Água oxigenada, só quando há indicação do cirurgião dentista para isso. Existem algumas situações bucais que a gente precisa, por exemplo, fazer irrigação com água oxigenada e tudo mais. Mas aí a gente precisa da indicação do profissional. Sim. Fora isso, em todo supermercado, a gente encontra um bom fio dental, uma boa escova dental, um bom creme dental e um bom enxaguante bucal. Isso não tem nada a ver com marca, com mais caro, mais barato, aquela que funciona. Exato. Essa é que você deve utilizar. Tem mais uma pergunta do ouvinte. Problemas gástricos, por exemplo, gases, refluxo. Isso pode ter uma consequência para a qualidade da saúde dos dentes? Sim, Patrícia, com certeza. Excelente essa pergunta, porque quando nós temos um problema gástrico, aumentando a acidez estomacal e fazendo com que isso venha para a boca, ou por um refluxo, ou questões, por exemplo, como bulimia, não é? Você altera o pH da boca. Você deixa o pH da boca mais ácido, portanto, mais suscetível à ação dessas bactérias. Ok. A cárie aumenta o risco de cárie na gravidez, Leonardo? Algumas condições, por exemplo, gravidez, diabetes e outras doenças associadas potencializam a cárie? Assim, Patrícia, não é bem potencializam a cárie. O que elas fazem, algumas vezes, é diminuir um pouco a quantidade de cálcio nos dentes por um mau acompanhamento dessa gestação ou, em raríssimos casos, por uma maior suscetibilidade da mãe. Isso faz com que muitas vezes a gente venha a ter pacientes que quebram os dentes durante a gravidez, pacientes que ficam mais suscetíveis a doenças periodontais, a doenças como a cárie, tá? E aí aumenta esse risco, mas não é exatamente na suscetibilidade da doença, tá? É o fato da gente ter um processo, dada toda a mudança do metabolismo da mãe, fazendo com que isso fique mais fácil de se instalar. Medicamentos, alguns podem promover a formação de cáries? Quando esses medicamentos têm açúcar.
não é? Xaropes. Alguns medicamentos homeopáticos, xaropes, né, que fazem com que esse açúcar fique ali na boca. Agora, uma dúvida que as pessoas têm: escovação antes ou depois das refeições? Patrícia, As duas coisas. No café da manhã, por exemplo. Acorda, Pronto. escova o dente, toma café e pronto, sai ou não depois, Leonardo? Pois Coisa é, básica, Patrícia. né? Boba, mas todo mundo tem dúvida. Principalmente o da manhã, que realmente gera uma dúvida muito grande. Isso. Quando a gente acorda, é ideal que você escove os dentes, porque durante toda a noite, enquanto o indivíduo dormiu, a gente fica com uma baixa salivação, então a gente tem uma quantidade muito grande de bactérias que acabam aumentando dentro da boca, algumas inclusive morrendo e ficando ali na cavidade oral. Então nós escovamos o dente assim que nós acordamos para poder limpar a boca, adequar essa condição para que a gente possa fazer a nossa primeira refeição, ao invés de a gente estar engolindo essa quantidade de bactérias, aquela saliva que ficou parada na boca a noite toda. Terminamos de tomar o nosso café, a gente escova o dente e sai para poder estar, não é, com o nosso hálito de hortelã na hora de encontrar com as pessoas. E depois disso, sempre após as refeições, a gente escovar os dentes. Quem usa aparelho tem uma maior probabilidade, algumas pessoas, por exemplo, não sabem, mas ao retirar o aparelho depois do uso, às vezes a cárie está ali instalada, né, Leonardo? Pois é, Patrícia, o aparelho, ele é uma estrutura que estranha a boca e que faz com que a gente tenha uma retenção de alimentos e bactérias sobre ele. Então é muito importante que a pessoa que está usando o aparelho, ela tem que ter o seu cuidado redobrado realmente. Algumas vezes sim, ela se instala ali embaixo, isso acontecia muito mais antigamente. Hoje, os próprios adesivos que fixam os brackets, né, que são aquelas estruturazinhas que ficam coladas no dente, aquele adesivo que é utilizado, aquela resina que é utilizada, ela já vem com flúor justamente para poder tentar evitar, né, que isso daí ocorra, mas é fundamental que quem tem aparelho precisa realmente ter um cuidado redobrado. Importante também a questão do uso do flúor, né? Você colocou, já melhoramos bastante nesse aspecto em termos de saúde pública, qualidade, né, da saúde da população como um todo, mas o flúor é essencial aí na questão do combate à cárie. Sim, Patrícia, o flúor, para algumas linhas, né, ele é vilão, para outras linhas ele é herói, para nós da odontologia ele é realmente um herói. E o flúor ele faz com que o dente fique mais capacitado, vamos colocar assim, para aguentar esses ataques ácidos. Além disso, ele também tem uma ação de diminuir a quantidade de bactérias dentro da boca. A própria fluoretação das águas, né, que nós ingerimos hoje, isso é um meio de prevenção fantástico, extremamente barato, eficaz e que atinge a população, né, de uma maneira muito interessante. Isso faz e fez realmente com que nós baixássemos muito o índice de cáries dentro da nossa população. Esse conceito de cárie interna, aquela cárie que você não vê? A gente chama essa cárie de cárie oculta, né? Na verdade, é realmente uma cárie interna, porque naquela estrutura do esmalte, às vezes a cavitação, o orifício, né, está muito pequenininho, mas ele penetra ali e socava toda aquela estrutura do esmalte. Então a gente tem uma cárie na dentina, bastante instalada, e o esmalte, às vezes por ser mais resistente, ter permitido apenas uma pequena ação desses ácidos, acaba fazendo um pequeno furinho ali e na dentina essa cavitação fica maior. Muitas vezes olhando o paciente não enxerga até que começa a haver uma mudança de cor do dente ou que ele faça um exame no consultório odontológico, um exame radiográfico, e a gente consegue enxergar essa cárie oculta. Ela existe, sim. Então é importante aí para prevenir, vamos falar então nisso, diagnóstico, quantas vezes ir ao dentista, a visita regular, quanto tempo, prevenção, cuidado, tratamento para a cárie. Essa é a parte mais gostosa da gente falar com os nossos ouvintes, Patrícia, pelo seguinte: prevenir cárie, prevenir doenças bucais é barato, né? A gente faz de dentro de casa e o maior responsável somos nós realmente. Não é? A gente precisa estar escovando os dentes regularmente, fazendo uso de enxaguantes bucais, o fio dental. Não é? Às vezes algumas pessoas têm dificuldade em comprar o enxaguante bucal, mas o uso do fio dental e da escova já dá aí para a gente uma qualidade enorme em relação a essa prevenção.
a gente visitar o dentista. Para alguns pacientes, visitar o dentista pelo menos uma vez por ano para a gente fazer um exame. Para outros pacientes da nossa faixa etária, assim, Patrícia, que passamos um pouquinho de sufoco, né, nos consultórios dentários, visitar a cada 6 meses, dar uma olhada, fazer uma limpeza profissional. Isso é fundamental para que a gente mantenha essas estruturas dentárias e mantenha a qualidade de vida, mantenha a saúde. Que boca realmente, boca mata, não é? Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, aqui na Bahia, uma pessoa de 31 anos de idade que foi fazer uma extração, após essa extração veio a óbito. Tivemos uma criança de 11 anos de idade também ali em Itaberaba, ano passado, fez uma extração dentária também, veio a óbito logo depois. Tudo isso por infecção causada por bactérias que estão na boca. O Instituto do Coração de São Paulo coloca que 40% dos casos dentro do Instituto são casos de endocardite bacteriana. E desses casos, cerca de 10 a 12% são necessários que se faça cirurgia. A endocardite bacteriana, ela é uma infecção dentro do coração e é causada por bactérias que estão na boca e caem na corrente sanguínea. Tá? Então, boca mata. As bactérias que estão na boca, elas têm potencial de matar, sim, os nossos pacientes. Uma extração feita em um ambiente contaminado pode gerar uma bacteremia e gerar uma angina de Ludwig, como foi essa senhora de Vitória da Conquista no passado, que veio a óbito, infecções generalizadas como essa criança de 11 anos. Né? Além disso, temos outras situações, não é? Como a criancinha também aqui na Bahia, acho que não me engano, esse foi em 2011, que veio a aspirar o dentinho durante o processo. Né? Tem uma série de coisas dentro da cavidade oral que podem levar a complicações maiores, sim. Então, se pode evitar com medidas simples, por que não, né? Cuidar da higiene. E aí a questão de hábito. A gente não tem tempo, minha vida é corrida. Às vezes as crianças dormem, né? Vêm da escola ou depois do almoço, dormem à noite sem escovar o dente, isso tudo aí leva à contaminação maior. Patrícia, quem não tem tempo, né, de escovar os dentes vai ter que achar tempo para ir ao dentista. E dinheiro então, também, né? Dinheiro em também. Alguns casos. Então é melhor usar o tempo para poder a gente escovar os dentes. Se a gente colocar na ponta do lápis, é um tempo muito curto, perto do nosso dia a dia. A gente sabe que a gente tem um dia a dia corrido, mas a gente parar ali 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos após o almoço, nem isso, a gente consegue realmente dar uma condição de qualidade na boca, dar uma qualidade de saúde bucal. É engraçado, lembrei agora de um episódio, um certo momento estava num ambiente e uma pessoa disse, poxa, alguém me empresta aí a escova de dente, eu esqueci a minha em casa. Aí tinha assim, umas 10 pessoas. Eu não tenho esse hábito de ter na bolsa uma pasta de dia. A pessoa falou, olha, gente, como assim? Eu tenho esse kit, né? Na bolsa sempre. E aí a pessoa dizia, dente é um patrimônio, né? Quando você perde, a gente esquece disso. Você tem, é seu, cuide, conserve, porque você vai perder. Aí depois, como é que fica? Perdeu não vem mais, né? A gente não é que nem jacaré, que vai perdendo e nascendo outro, né? Nem tubarão, que é assim também. Mas perdeu não nasce mais. É importante você ter colocado isso daí, Patrícia, que me lembrou uma outra situação que a gente estava até conversando um pouco antes aqui, que é a questão do primeiro molar aos 6 anos de idade. Né? Muitas mães não dão a devida atenção aos dentes de leite porque eles vão cair. Não é? Então não dão a devida atenção. Aí já vem o primeiro equívoco. Na verdade, quando a gente não faz a higienização desses dentes de leite, a gente começa a deixar a cavidade oral em uma condição inadequada para que os outros dentes venham. Então a gente já contamina todo o meio. Então a gente precisa cuidar sim dos dentes de leite para que mantenha a saúde bucal da nossa criança. Aos 6 anos de idade, nasce o primeiro molar dos nossos pacientes, mas já é o primeiro molar permanente. Ele nasce atrás do segundo molar, que é o último dente de leite. Ele nasce lá atrás, então não cai nenhum dente para que ele nasça. E como as mães não dão a devida atenção aos dentinhos de leite, acabam não percebendo que já nasceu ali mais um dente, um dentão, né? Já nasceu mais um ali e a gente não está dando a devida atenção. Por isso que muitas crianças não têm cáries nos outros dentes, mas os primeiros molares estão cariados. Então, atenção, mamães, cuidadores aí das nossas crianças, atenção com o dente. E carregar o kitzinho também, Patrícia. Carregar sempre o kitzinho. Batom, desodorante. Hoje em dia você tem escovas, são medidas, elas ficam do tamanho de um batonzinho, não é uma
pastinha, um creme dental pequenininho, isso daí não pesa na bolsa. Vocês já carregam tantas coisas nas bolsas, Coloca né? aí. Não pesa, é sempre interessante a gente ter isso sim. Muito obrigada. Então, eu conversei com o Leonardo Trench, cirurgião dentista, mais uma vez aqui no Saúde no Ar. Suas considerações finais. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos os ouvintes. Eu que agradeço esse espaço que é sempre aberto por vocês para a gente falar de odontologia, falar de saúde. E a lembrança é essa. A boca mata, a saúde começa pela boca. Vamos cuidar dos nossos dentes, cuidar da nossa língua, cuidar da nossa gengiva, que é possível sim terminar uma vida com todos os dentes na boca. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente, a todos os nossos ouvintes que interagiram, estão fazendo um sinalzinho de positivo aqui no WhatsApp. Palminhas também agradecendo pelo programa. Então, obrigada a todos vocês pela audiência. O Saúde no Ar volta amanhã com muito mais. Saúde no Ar. Informação na dose certa.